Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial atesta que a maioria dos trabalhadores sofre de ansiedade no ambiente de trabalho. O levantamento também detectou alto índice de cansaço, desânimo, frustração e falta de empatia. Para saber como evitar esses sintomas, acompanhe as orientações de um especialista. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a ansiedade atinge mais de 260 milhões de pessoas no mundo e causa US$ 1 trilhão ao ano em prejuízos no ambiente corporativo. Identificar e agir rapidamente para eliminar o problema é primordial para a saúde física, mental e financeira de todos. Se a gente for pensar em termos de manuais de classificação de doenças atualmente, a ansiedade ela é classificada como uma doença, né? Nem toda ansiedade ela é problemática. A gente precisa de uma certa ansiedade dentro de certos parâmetros, porque isso faz com que a gente se movimente na vida também, né? No atual contexto, no momento que a gente vive, histórico, social, ela se transformou numa doença por conta de que as pessoas vivem no limite de uma urgência, de uma necessidade muito grande de ter que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de ter a tal da alta performance. Então, algumas pessoas, de certa maneira, internalizam esse discurso e não conseguem responder a isso de uma maneira, vamos dizer assim, satisfatória. Então acabam, evidentemente, adoecendo por conta desse excesso. Existem pessoas que, de fato, elas são mais aceleradas, outras têm um processo mais lento. Se você percebe que alguma coisa está fugindo das suas características naturais, ou seja, taquicardia, eu estou começando a conversar e eu sinto falta de ar, minhas mãos ficam geladas, eu estou sentindo que eu estou esquecendo as coisas muito fácil, estou muito nervosa com as pessoas, estou muito... Observa, se esses sintomas estiver recorrentes, acontecendo muito, procure uma ajuda. É importante que seja identificado e que a ajuda venha o mais rápido possível. Por quê? Os profissionais de RH, os profissionais que são os gestores imediatos, eles vão observar essa alteração no comportamento. E essa pessoa vai receber feedback sobre isso. Se ela receber esse feedback e estiver numa crise de ansiedade, ela não vai receber isso como positivo. Ela vai receber isso de uma forma reativa. Então, é importantíssimo que qualquer sintoma, qualquer alteração de comportamento que fuja daquele seu padrão natural, esteja atento e procure uma ajuda o mais rápido possível. No mundo do trabalho é comum que em alguns momentos cruciais o nível de ansiedade das pessoas aumente. Mas cuidado, o excesso pode colocar tudo a perder, alertam os especialistas. Notamos na entrevista. Quando eles estão aqui na entrevista de emprego, muitas vezes eles nem entraram. Eles já querem saber qual é o próximo posto. Se existe a possibilidade de crescimento, de ser promovido. E no momento da entrevista com as pessoas mais jovens, elas são tão imediatistas que elas chegam a nos interromper. E a entrevista parece que está sendo conduzida por elas. Porque as perguntas, as situações que a gente abre para que sejam tiradas as dúvidas, né? Muitas vezes eles não esperam chegar nesse ponto. Você está apresentando a vaga, apresentando a empresa, apresentando as oportunidades e eles já querem saber se trabalha sábado, se precisa fazer hora extra, quantas vezes por mês eu vou ter que trabalhar tal dia, a quem eu vou responder, tem chance de crescimento. Ele já vem com perguntas sempre olhando para o futuro e tirando o foco do que é necessário. Entra na empresa, mostre o seu melhor, busque ferramentas externas para que você se desenvolva e então você tem chance de ser promovido. Porque a promoção, ela não está só ligada às suas competências técnicas, é o equilíbrio dessas skills. Precisa ter uma competência comportamental tão fortalecida quanto a técnica, porque senão uma coisa não ajuda a outra. Esse discurso da alta performance, ele está muito no contexto laboral. Essa coisa de que a gente tem que produzir a todo tempo e produzir cada vez mais e bater metas, né? Então é realmente uma contradição. Isso que se afirma que a gente precisa estar ali com a nossa singularidade, com a nossa individualidade, mas na verdade o que acontece é uma massificação, onde a gente entra como uma peça dentro de um esquema que é para produzir, para gerar lucros, para produzir resultados, para bater metas, a serviço, obviamente,
dependente enfim, do capital, né? Então, não tem muito espaço para isso que se chama de singular, não. E quem não responde satisfatoriamente a isso acaba sendo colocado de fora, né? Como aquele que não foi resiliente ou que não tem perfil para lidar com tensão, com momentos assim mais conturbados. Outro ponto de destaque é que tanto empregados quanto empregadores estão cada vez mais ansiosos e não percebem a gravidade do problema. Eu acredito que o empregador ele não tenha tanto essa consciência, porque ele está num processo onde ele tem pessoas que estão ali para apoiá-lo e ele vai descendo essa cobrança. Se ele não observar isso, mais uma vez, não ficar atento aos sintomas, ele vai começar a perder pessoas chaves dentro da empresa, porque hoje não se suporta mais comportamentos agressivos, as pessoas saem mesmo, você perde mesmo pessoas boas na sua equipe, pela forma agressiva que você fala, pelo excesso de estresse transmitido para o seu colaborador, isso não é aceito mais. E aí, se ele não tiver uma autoconsciência também, ele pode ir em declínio, ele vai perdendo seus gestores, seus supervisores, seus coordenadores e vai chegar na parte onde produz e ele vai ficar sem. Evidentemente, quem está próximo percebe isso e penso que tem um papel muito importante em sinalizar isso para a pessoa. Olha, tem algo de errado, tem aí um excesso. Outro dia eu escutei de alguém que a mulher disse o seguinte para ele: você está aqui de corpo presente, mas a sua cabeça não está aqui. E ele disse: é realmente isso, eu penso em trabalho 24 horas por dia. A pesquisa citada antes da reportagem foi realizada em empresas nacionais e multinacionais de pequeno, médio e grande porte de todas as regiões do país.